Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, minha gente. Vamos chegando para o nosso tempo com Deus, na oração da noite, nosso tempo de todos os dias, de todo fim de noite, né? Aquietando o nosso coração, preparando nossa mente para um tempo de descanso, agradecendo ao Senhor pelo dia, um domingo poderoso, primeiro dia da semana, chegando ao final. Como foi o seu tempo na casa de Deus? Tivemos cultos poderosos, né? Mover de cura, de transformação, de salvação nos cultos. Deus se moveu. Coloca no chat aí como é que foi o culto na sua igreja, tá bom? Gente, vamos entrando já deixando o seu like. Abençoe vidas, deixando o seu like. Vai compartilhando agora também com seus grupos, ok? Manda para o máximo dos seus grupos e sua lista, certo? Você que é novo aqui, clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todas, para você sempre ser avisado quando nós entrarmos aqui, tá bom? Nós estamos no livro de Efésios, vamos hoje para Efésios 3, já pega a sua Bíblia aí. Efésios, nós estamos vivendo uma experiência poderosa, uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, tratando sobre instruções, instruindo na vida cristã, no cotidiano, com as questões espirituais, as batalhas espirituais. Então é um livro poderoso, uma carta dos céus para essa igreja e com aplicação para a nossa vida. O que é que a palavra de Deus pode trazer de aplicação para a minha vida e para a sua vida? Essa é uma carta que vem para nos ativar na fé. Eu quero declarar, já que estamos falando de fé, uma semana poderosa, uma semana de céus abertos, uma semana de milagres, tá? Então já vai declarando isso no chat também, sobre essa semana. Declara sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, as portas abertas, a ação espiritual do Senhor contra o mal. E nós declaramos sobre a tua vida livramento, sobre a tua casa, nenhum mal te sucederá. Declaramos uma semana de trabalho produtiva, uma semana cheia da glória, da presença de Deus, de boas notícias dos céus sobre a sua casa, tá bom? Então a gente vai para o capítulo 3, sem demora, de Efésios. Já pegou sua Bíblia, já está com ela aí aberta? Vamos ao nosso tempo na palavra de Deus, para nós orarmos. Vai deixando aí o seu motivo de gratidão, o seu pedido de oração também no chat, tá bom? Conosco, para nós concordarmos aqui, cada um em unidade. Você que está no chat comigo, me ajuda aí a concordar com cada pedido de oração. Efésios 3, verso 1. E a palavra diz o seguinte: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Paulo, de perseguidor de cristãos, passa a ser perseguido por receber um chamado de Deus e um propósito de pregar aos gentios. Imagina, Paulo, fariseu, instruído em toda a lei, homem inteligentíssimo, preparado, capacitado, zeloso da lei, autoridade, certo? Tinha autoridade para ir contra e perseguir os que se levantavam para pregar o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. E aí, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro sobrenatural. Perde a sua visão, ok? E o Senhor diz: Paulo, por que você me persegues? E ele: quem fala? Sou eu, Jesus. E naquele momento, Jesus traz um chamado, um propósito. E Paulo agora está dizendo: ei, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não tem mais para onde ir. A vida dele agora é cumprir o chamado. E mais à frente ele vai dizer: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Ok? Nós vivemos numa época, num tempo, onde pessoas estão aprisionadas na mente, aprisionadas a um sentimento, a medo, aprisionadas à ansiedade ou aprisionadas ao passado, a tristezas, a decepções, a angústia, a mágoas, ressentimentos. E Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não tenho minha vida por valiosa, a não ser pregar o evangelho de Cristo. E ele continua dizendo, tomando por certo, no verso 2, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial. E ele trata esse propósito como uma responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Se a graça de Cristo não fosse estendida até nós, nós não estaríamos hoje aqui. Ok? E Paulo, nesse momento da história, um momento desafiador de expandir o evangelho, de falar de Cristo aos gentios, aos que não eram judeus, aos que não eram da linhagem de Jesus, porque a palavra diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Jesus não é recebido entre os seus, não foi aceito. Mas ele diz a todos, a palavra diz a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E ele continua dizendo isso. Verso 3. Como lhe escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Se você não tiver a revelação de Cristo através do Espírito, como assim? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai revelar em nós quem Cristo de fato é. Vai revelar a nossa identidade em Deus. O Espírito é quem vai trazer a revelação do nosso propósito, de como nós vamos nos mover. Ele quem vai derramar sobre nós os dons, ok? É Ele quem vai nos capacitar para cumprir o propósito. E Paulo está dizendo aqui isso. Ele diz, ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. E ele põe aqui judeus e gentios no mesmo pé. Eles participam agora das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Eu sei que para os judeus eles não recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Então eles não compreendem bem a nossa fé. Eles não têm essa revelação. Mas até no cumprimento da promessa, haverá o tempo deles de compreenderem, de aceitarem, de receberem. Deus, em seus planos e propósitos, tem um tempo específico para os judeus. Ok? Então, quando nós vamos a Israel, que nós vemos toda aquela... Quando, por exemplo, a gente está no muro ocidental, o muro das lamentações, e eles estão orando a Deus, e eles estão clamando, eles estão lamentando, porque eles não têm mais o templo, eles têm o que restou do muro, e eles estão ali diante de Deus e fazendo as suas preces, suas orações,
E nós que estamos ali temos um entendimento, porque eles aguardam o Messias, mas nós já temos a revelação do Messias. Enquanto eles aguardam pela primeira vinda, nós já estamos aguardando o Senhor pela sua segunda vinda. Ok? Isso traz para a nossa vida uma revelação, mas nós precisamos compreender o que eles ainda não alcançaram dessa revelação. Há um plano específico para eles. E Paulo está colocando aqui judeus e cristãos, certo? Juntos. No verso 7 ele diz: pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. No 8 ele diz: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. No 10 ele vai dizer: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. No 12 ele vai dizer: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Por meio da fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé é a ferramenta mais poderosa no reino espiritual que nós temos. Com fé, você chega diante de Deus. Você acessa, como Paulo está dizendo, nós temos acesso à presença de Deus. Com fé, você liga as coisas no reino espiritual e desliga também no reino espiritual. Você concorda, e a palavra diz: se dois na terra concordarem acerca de alguma coisa e pedirem em meu nome, no nome de Jesus, isso lhe será concedido. A fé move montanhas. A fé nos faz estar de pé, vencermos as tribulações, vencermos as dificuldades que nós temos na vida. É pela fé, meu irmão. E a palavra também ela nos ensina dizendo o seguinte, que bem-aventurados os que não viram e creram. Você está aqui, até hoje você não conviveu com Jesus. Aqui nessa época aqui os discípulos andaram com Jesus. Mas há mais de 2000 anos nós estamos aqui continuando esse propósito, levando as boas novas de salvação. No verso 13 ele diz: portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. E ele vai dar uma palavra sobre crescimento espiritual. Ele vai dizer no 14: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça. Eu também faço essa oração. Eu peço ao Pai que da riqueza da sua glória, o Senhor te fortaleça. O Senhor te renove. O Senhor te dê ânimo para esses dias, para essa semana. O Senhor derrame favor sobre a tua vida. O Senhor derrame graça sobre a tua vida. E ele diz isso: peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, verso 17, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Ok? Cristo habitará em seus corações à medida em que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes.
Quer ter raízes fortes? Você precisa confiar. Você precisa exercitar a sua fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Para que a gente crie raízes fortes. E ele diz, também peço, no verso 18, que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. A fé vem para produzir esse entendimento espiritual, essa compreensão da medida, da largura, do comprimento, da altura, da profundidade. Mas, pastor, qual é a dimensão de Cristo? Qual é essa dimensão de Cristo? A dimensão de Cristo é a dimensão daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. É a dimensão daquele que tem todo o poder debaixo dos céus e acima da terra. É a dimensão daquele que tem um nome que é sobre todo nome. Deus, quando vai se apresentar, ele diz, Senhor, quem eu digo que o Senhor é? Diga que eu sou. Ok? Antes que houvesse vida, ele já era. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O seu nome está acima de todo nome. O nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que vocês experimentem esse amor, verso 19. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. É algo imensurável para o nosso entendimento. É necessária a revelação do Espírito para que nós tenhamos o mínimo desse entendimento. Mas Jesus, ele ocupa o tamanho do vazio do nosso coração. Ele ocupa todo o nosso interior. Por isso, como o apóstolo Paulo diz, eu oro nessa noite, para que o Senhor preencha todo o vazio do seu coração. Que ele venha e preencha todos os espaços. Que enche a tua vida de fé, de gozo, de paz, de alegria. Que o Senhor possa ser a nossa razão de nos movermos, de estarmos, de andarmos na terra. Que nós possamos compreender um pouco daquilo que ele nos ensinou, de que nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. São alguns aspectos dessa revelação. Que vocês experimentem, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude e poder que vem de Deus. No 20, ele vai dizer, toda glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Meu Deus, infinitamente mais daquilo que poderíamos pedir ou imaginar. E ele termina dizendo, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ah, pastor, como eu preciso dessa revelação. Eu preciso também dessa revelação. Como nós muitas vezes fraquejamos porque não compreendemos essa revelação. Como nós, seres sentimentais que somos, sucumbimos na nossa fé com as dificuldades. Nessa noite, que o Senhor preencha todos os espaços do nosso interior, do seu coração. Você que entrou aqui sem esperança, que o Senhor venha encher e preencher o seu interior com esperança,
a esperança da glória. Nós vamos ao nosso tempo de oração e nós vamos consagrar as nossas vidas para essa semana, tá? Consagra a sua vida. Senhor, eu não quero viver mais uma semana. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver e andar no sobrenatural. Eu quero ter a revelação de quem o Senhor é. Eu quero, Senhor, viver os meus dias, Senhor, como o prisioneiro de Cristo, prisioneiro do amor. Isso, de não ter a minha vida por preciosa, como Paulo diz, mas em tudo, diante de Ti, a minha vida se torne um testemunho, que eu viva, Senhor, os meus dias na Tua presença, por longos dias na Tua presença, como o salmista escreve, relembrando o Salmo 23. O Salmo 23 fala desse pastor que guia a nossa vida a águas tranquilas, que refrigera, que nos dá a certeza de dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás presente. O Senhor está presente. Senhor, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do Teu nome, Senhor. Que nós possamos nos mover por amor do nome do Senhor. E que sejam veredas retas de justiça. Que o Senhor limpe todo o mal. Nós estamos num tempo, e a palavra diz isso, ok? Nesse tempo, quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Pastor, está acontecendo tanta coisa aparecendo, tanta coisa explodindo, tanta coisa vindo à tona. Exatamente. Esse é um tempo onde você está totalmente apto a decidir de que lado você quer ficar. De que lado você vai ficar? Escreve aí nos comentários. Você vai buscar a santificação? Você vai colocar toda a sua vida e dizer, Senhor, dirija os meus passos. Escreve. Senhor, eu decido por viver contigo. Eu decido em andar nos teus caminhos. Eu decido ser guiado por ti. Escreve faz alguma declaração aqui nos comentários. Escreve isso, tá bom? Toma aí a sua decisão, porque tem pessoas, infelizmente, tomando a decisão de andar longe do Senhor. E a palavra, ela fala claramente que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de que muitos apostatarão da fé, negarão a sua fé. Mas nós, não. Fala comigo aí nos comentários também. Eu não. Eu decido viver em santidade. Eu decido e escolho Deus. Eu decido viver na presença de Cristo. Ainda que me custe, eu decido andar na presença de Deus. Eu decido buscar a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Vamos orar? Coloca no chat o seu pedido, tá? Coloca no chat, vamos concordar. Nós estamos louvando a Deus pelos milagres. Oramos incessantemente pelas crianças. Deus está curando, Deus está agindo. Os milagres de Deus estão acontecendo. Então vamos juntos em fé. Em fé. Pai, Deus traz a revelação, Senhor, para compreendermos, como o apóstolo Paulo diz, Senhor, a profundidade, para entendermos o que é caminhar contigo, Senhor. Nós sabemos que é um caminho de renúncia, nós sabemos que é um caminho onde não podemos ficar olhando para trás, nós sabemos que é um caminho de santificação, de busca na Tua presença. Deus, venha sobre nós nesses dias. Limpa o nosso interior, limpa os nossos corações, cura as nossas feridas,
Sara as nossas dores, Senhor. Nós não queremos somente a bênção, nós queremos o abençoador. Nós não estamos nos movendo somente por um milagre, nós queremos o dono do milagre. Nós te queremos, Pai. Nós declaramos a nossa dependência de Ti. Nós declaramos a necessidade que temos de viver o Teu perdão, Senhor, de sermos mais unidos, de servirmos mais na Tua presença. Deus, nos dá uma semana poderosa. Visita agora esse chat, cada pedido, Senhor, cada clamor dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, pedindo pela sua casa, pelos seus filhos, por algum ente querido enfermo, por algum ente que está em tratamento, Senhor. Deus, tratamento de CA, tratamento de doenças, meu Pai, Tu és a cura. Nós cremos, Tu és a cura. Tu és o bálsamo, Tu és o remédio, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Oh, Senhor Jesus, passa por aqui. Passa, Senhor, no nosso meio. Passa nessa casa agora, Senhor. Passa com Tua mão, passa com Teu poder, passa com os Teus milagres. Passa, Senhor, passa. Estou lembrando de um corinho bem antigo que diz: passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Passa, Senhor Jesus. Passa por aqui. Toca as nossas feridas, toca os enfermos. Levanta o caído, Senhor. Deus, ressuscita aquele que está morto espiritualmente. Ressuscita, meu Pai. Ressuscita os sonhos, aqueles que estão feridos, que estão sem ânimo, que estão, Senhor Deus, a ponto de desistir. E nós declaramos: há um novo começo para você. Há uma nova história para você. Deus tem algo novo para você. Deus tem novidade de vida. Deus tem um óleo de alegria para derramar sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Nós concordamos com a cura, o milagre de Deus. Nós concordamos com a intervenção divina. E nós concordamos com os anjos de Deus indo na sua casa nesse momento para afugentar todo o mal. Nós declaramos o nome do Senhor Jesus a todo espírito maligno que saia, que retroceda da sua vida, da sua casa, que largue a sua família, que largue os teus filhos, que largue o teu cônjuge, que largue o teu casamento, a tua casa, no nome de Jesus. Vem, Senhor, e faz uma grande limpeza nessa noite. Deus, anjos, acampa os teus anjos, Senhor, em cada lar, nas entradas, na saída, Senhor. Anjos de Deus acampado, guerreando, Senhor, trazendo os teus milagres, trazendo a resposta, trazendo, Senhor, o bálsamo, trazendo, Deus, no nome de Jesus, esse é o nosso pedido. Venha sobre nós, nos dá uma noite de renovo, nos dá uma semana de milagres. Abre as portas essa semana. Senhor, a porta que o teu filho tem clamado de trabalho, para trazer dignidade à sua casa, meu Deus, no nome de Jesus, nós concordamos, nós te pedimos, derrama a tua cura no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, se você crê, coloca aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Meu irmão, estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Eu quero te pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você abençoe muitas vidas, tá bom? Quero te lembrar que daqui a pouco às 5 teremos oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém, e glória a Deus, e aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus, uma noite de sono, de renovo, na presença de Deus. Beijo no seu coração, amo sua vida. Graça e paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.